Boa noite, meu povo. Nós vamos então hoje dar uma estudada sobre os zeros da função quadrática, que é a aula do dia 22 de outubro. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, tá? Eu vou estar passando esse exemplo no quadro, primeiramente, tá? Onde nós temos f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Então nós vamos ter que resolver esse probleminha aí e achar então o zero desta função afim, certo? Então está aqui a nossa função desenhada no quadro. E agora então basta a gente achar os zeros dessa função. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na frente do x ao quadrado eu tenho 1 ali invisível, tá? Então nós vamos dizer que o meu valor do A vai ser 1, o valor do B vai ser 3 e o valor do C vai ser 2. O A é quem está junto com o x ao quadrado, o B é quem está junto com o x e o C é o cara sozinho. E agora eu faço a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos o B mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac vezes o A vezes o C. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor do A. Então, como está ali na nossa aula, eu vou fazer a substituição aqui. Como é que vai ficar então? X é igual menos o valor do B. Quanto que valia o B? 3. Mais ou menos a raiz quadrada. Agora aqui, ó, o B ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que nesse caso é 1, e o valor do C, nesse caso, é o 2. Certo? Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A, que nesse caso aqui do nosso problema é 1. Faço agora... Copio tudo de novo e resolvo essa partezinha aqui de dentro. Quem quiser usar o delta pode usar, tá? Então vai ficar menos 3, mais ou menos. A raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E o menos, porque o menos aparece uma vez só. Dividido por 2. Nós vamos ter então que x será igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2, e o x então vai ser igual a menos 3, mais ou menos 1 dividido por 2, porque a raiz de 1 é 1. Pois bem, agora nós podemos resolver, achar aqui o x1, tá? Nós vamos dividir aqui a nossa cálculo em duas partes. Vamos agora calcular o valor do x1. x1 será igual, vamos fazer a conta de mais primeiro, menos 3 mais 1 dividido por 2. x1 vai ser então menos 2, faz a continha aqui na calculadora. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1, certo? E agora a gente vai calcular o x2, fazendo a conta de menos agora. Que é usar o menos aqui debaixo. Então vai ficar menos 3, menos 1 dividido por 2. Vai ser então menos 4 dividido por 2. Portanto, o meu x2 valerá menos 2. Então, as soluções que a gente vai ter, né? Posso escrever aqui, então, a minha solução. Solução vai ser menos 2 e menos 1. Certo? É só isso que nós temos que fazer. Já vou fazer os próximos exemplos. Só apagar o quadro. Bom, pessoal, no exemplo 2, eu trago o seguinte, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Resolver, então, essa equação usando a fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos dizer que aqui na frente tem um 1 ali, né? Então, o meu A será 1, o meu B será menos 5, porque sempre vai levar o sinal junto,
e o meu C vai ser 6. Alguém vai perguntar, tá, mas e por que eu não botei o mais junto aqui? Porque se tu pôr o mais ou simplesmente chamar de 6, a gente sabe que é positivo. Então eu faço x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Então eu venho agora aqui e escrevo esses valores aqui dentro. Então, o A eu vou colocar aqui e aqui, o B eu vou colocar aqui e aqui, e o C eu vou colocar ali, tá? Então vai ficar assim, menos o valor do B, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, sempre boto no parênteses porque é um número negativo, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 6. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor do A, que nesse caso aqui é 1. Agora eu faço x, vai ficar um bonitinho, vou fazer mais para baixo aqui. X é igual, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 5. Pode escrever ou não esse mais na frente. Mais ou menos a raiz quadrada. Menos 5 ao quadrado é 25 positivo, porque menos ao quadrado é positivo. E 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. E agora nós vamos dividir isso aqui por 2. Porque 2 vezes 1 dá 2. Então, x é igual a 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Finalizando, então aqui vai ficar x é igual a 5, mais ou menos 1 sobre 2. Vamos fazer, então, o cálculo do x1 e do x2. Fazendo assim, x1 é igual, vamos primeiro usar o sinal de mais, depois o sinal de menos. 5 mais 1 dividido por 2, x1 será igual a 6 dividido por 2, x1 vai ser 3. Vamos fazer o cálculo do x2 agora. x2 será igual a 5, agora eu vou usar o sinal de baixo, menos 1 dividido por 2, o meu x2 será igual a 4 dividido por 2, e o x2 vai ser 2. Portanto, eu tenho a minha solução, ou seja, os zeros da minha função quadrática será o 2 e o 3. Certo? Agora nós vamos para os dois últimos exemplos, que são um pouquinho mais rápidos. Pois então, aqui no exemplo 3, eu peço, usando as relações de Girard, encontre os zeros da função quadrática g de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então nós vamos ter que primeiro conhecer as relações de Girard, que são essas aqui. Então eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira que você não precisa estar fazendo a fórmula de Bhaskara. É isso que as relações de Girard têm. Então o que diz as relações de Girard? Se tu fizer o x1 mais o x2, tem que dar o valor de menos b. E se tu fizer x1 vezes x2, vai ter que ser o valor do c. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui que pensar em dois números que somados desse cara aqui com o sinal trocado. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Quem que é o valor do B aqui? O B vale menos 4. E quem que é o valor do C aqui? O C vale 3. Então quem é o B com o sinal trocado aqui? É o 4 positivo. Tá? Então nós vamos ter que achar dois números que somados dê 4 positivo. Então troca o sinal aqui, vamos escrever. Trocar o sinal. Então vai ficar 4. E dois números que multiplicados dê 3. Vamos lá, vamos pensar
Que números vezes que números dão 3? Tá? Vamos começar pelo C. Então, vocês vão ter que recorrer à cabecinha de vocês e pensar. Que número vezes que número dá 3? Bom, professor, 1 vezes 3 dá 3. E menos 1 vezes menos 3 também vai dar 3 positivo. E menos com menos dá mais. Beleza. Então, eu sei que esses dois números multiplicados aqui, 1 vezes 3 deu 3, menos 1 vezes menos 3 deu 3. Agora, se eu somar eles, tem que dar o 4 positivo lá. Olha aqui, ó. 1 mais 3 dá 4 positivo. Portanto, a solução será 1 e o 3. Eu não preciso fazer aquela fórmula de Bhaskara inteira. Simplesmente eu preciso fazer isso aqui que vai dar certo. Tá? Depois vamos tentar fazer os dois primeiros exemplos que eu fiz usando essas relações aqui. A gente chama isso aqui de soma e produto. Tá? Bem conhecido como soma e produto. Mas na verdade, na matemática formal, a gente trata isso como relações de Girard. Certo? Vamos para o último exemplo. Então, nesse nosso último exemplo, eu trago aqui x ao quadrado mais 7x mais 10, né? G de x é igual a tudo isso. E vamos ter que achar, então, as nossas soluções sem usar a fórmula de Bhaskara e sim usando as relações de Girard. Bom, vamos começar entendendo quem é o B aqui. O B vale 7 positivo. Então quer dizer que na brincadeira que nós estamos fazendo, eu vou ter que achar que a soma precisa dar menos 7. É sempre o sinal trocado aqui no B. E o C a gente sabe que vale 10. Então agora nós vamos começar olhando o C. Que número vezes que número dá 10? Bom, eu sei que 1 vezes 10 é 10. Menos 1 vezes menos 10 é 10. 2 vezes 5 também dá 10. E menos 2 vezes menos 5 também dá 10 positivo, porque menos com menos dá mais. Somente esses casos aqui que vai dar 10. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar esses números e ver qual deles vai dar o 7 negativo. Bom, 1 mais 10 dá 11. Menos 1 mais menos 10, menos 11. 2 mais 5 dá 7. Mas deu 7 positivo? Não, tem que ser negativo. Olha a última alternativa aqui. Igual a menos 7. Menos 2 soma negativo 5, sobra negativo 7. Portanto, essa aqui é a minha solução. Então eu venho lá e escrevo solução menos 2 menos 5. Ah, mas professor, eu escrevi diferente. Tu pode escrever assim também. Menos 5 menos 2. Qualquer uma das formas está correta, certo? Então é isso que nós tínhamos por hoje. Um abraço a todos e até a próxima.